Salve Gastrosonic, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Pressão. Hoje a gente vai falar com Mayara Clausen. Ela é jornalista, cientista e crítica de bar. A primeira mulher crítica de bar aí da paróquia, se eu não me engano, do lado sul aqui do universo, só tem ela. Visitando altos lugares aí, lugares bacanas, outros nem tanto. Ela vai falar sobre isso. E enfim, a gente vai ter uma conversa bem legal para quem tá pro lado de cá do balcão e para quem tá pro lado de lá do balcão também. Então, Mayara, seja muito bem-vindo ao Na Pressão. Obrigada, gente. Nossa, eu já tô me sentindo super à vontade. Vai ser uma entrevista, vai ser uma conversa entre amigos, né? A gente já se conhece de longa data, né? Sim, foi estagiária do Cristo. Pronto, me jogou de velho logo de cara, hein? Não. Não, mas maravilha. Mayara, eu quero que você comece essa conversa aí já contando pra nós como é que foi essa coisa do jornalismo / crítica de bar, esse processo aí, como é que foi? Bom, eu trabalhei por muitos anos em TV, como produtora, fui repórter de TV, também já fui lá pra frente da câmera no começo da carreira. Trabalhei em jornal impresso, enfim, eu tinha uma vida profissional bem dentro do jornalismo aí por 14 anos, né? Aí um dia eu tava tomando um chopp lá no mercado, tem um barzinho, um quiosque ali, e conversando com meu marido, né? Tava conversando com o Cairo. E aí eu tava falando sobre o trabalho de outros dois amigos, também jornalistas. Eu tava falando, nossa, é tão legal, né? Pena que eu não entendo tanto de gastronomia, eu entendo de bar. Teria que fazer alguma página mostrando os bares, mas falei na brincadeira, assim, dele, que você não vira uma crítica de bar, porque existe crítica de cinema, crítica gastronômico, críticos de TV. Aí eu falei, crítico de bar, nossa, que né, seria um sonho, seria muito legal, que a gente vai muito em boteco. O Cairo, principalmente, me mostrou muito o mundo do boteco, do botecão mesmo, né? Eu fui pesquisar melhor no outro dia, assim, aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui pesquisar, existem críticos de bar. Existe na Veja, né, na revista Veja São Paulo e Rio de Janeiro, o Becosa, o Iassuda. Eles são jornalistas críticos de bares. Tem também no Estadão, tem alguns jornais também. Existem os críticos de bares, que não são os críticos gastronômicos, são críticos de boteca mesmo, de bares. Só que só tinha homem. Eu já, logo de cara, pensei, sim, né? Eu sei que a gente ainda, infelizmente, vive num país machista, um mundo, né? Machista. Eu mesma cresci, assim, numa sociedade machista. A minha geração ainda é machista, mas vamos lá, vamos encarar. E daí, realmente, pesquisei se eu realmente era a única mulher que falava sobre bares, que poderia, né, falar, no caso. E fui começando assim, na brincadeira, levei a sério, pesquisei mais sobre críticas, conversei com os caras que são críticos de bar mesmo, eles foram muito solícitos, foram muito legais, eles foram muito legais, assim, e foi indo que eu fui fazendo, assim, agora virou uma profissão mesmo, sabe, eu levo isso muito a sério, eu estudo, tanto que eu falo cientista, eu me, né, declaro cientista porque agora eu comecei de novo uma nova faculdade, faço turismo, e eu comecei já uma iniciação científica sobre bares e mulher. Então, eu estudo... Dois assuntos que eu gosto muito, por sinal. Vou acompanhar seu trabalho. É muito... Não, e tá sendo muito legal mesmo. Na verdade, essa iniciação científica, a minha professora, assim, a minha orientadora, a Rúbia, ela é professora de alimentos e bebidas. A gente tem essa matéria dentro do turismo. Conheço bastante o trabalho da Rúbia. Na época da faculdade, a gente, jornalismo e turismo, né, no mesmo bloco e tal. Então eu conheço muitos professores, enfim, trabalhos de muitos acadêmicos aí que já se formaram, enfim. A Rúbia é fantástica. Tem um livro, né, sobre gastronomia na região aqui, né? Sim, legal. Sim, não, o trabalho dela é muito, muito bom, assim. Eu me sinto lisonjeada de ser orientanda dela. E ela me ajudou muito, assim, a pensar, porque eu queria fazer alguma coisa relacionada a bares. E ela foi, assim, criando na minha cabeça, ela me ajudando, e a gente chegou nesse tema. Mas, enfim, né? Foi assim, foi numa brincadeira que hoje eu levo a sério. Não trabalho mais como jornalista, né? O trabalho CLT bater mesmo. Cartão e sair cobrir pauta e tudo mais. Exatamente, mas trabalho tanto quanto, sabe?
As pessoas acham que meu trabalho é só ir no bar e beber. E não é bem assim. Eu tô sempre me especializando. Não deixa de ser uma baita contribuição para a sociedade. Né? A gente tem a galera que acha que bar é besteira, que é só folia, e tem uma galera, inclusive eu conversei, né, com o Nego, né, com o Jean do Capivara, a gente falou sobre isso, que bar tem uma baita contribuição, né, para a sociedade, e justamente por isso, é uma válvula de escape para muitos, é mão de obra, captação de mão de obra para mais uma caralhada de gente aí. Né? Então o bar em si na sociedade tem uma baita representatividade, né? Pelo menos, né? Tudo bem que eu vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui, mas bar é bar, né, cara? Eu não consigo imaginar um lugar que não tenha um bar, uma igreja, um açougue, uma padaria, uma farmácia e por aí vai, né? Sim, teve um crescimento depois da pandemia, isso em números mesmo, assim. Sim. Eu acho que o pessoal também sentiu essa necessidade de um lugar, assim, que a gente possa... o pessoal entendeu, sabe? E já estão desmistificando essa coisa de que bar... boteco é coisa de bêbado. Não é só uma coisa de bêbado. É como você falou, é uma contribuição para a sociedade em si mesmo. Existe um estudo que fala, é um estudo de psicologia, que fala que realmente o bar é como uma ajuda ali para terapia. Não é a bebida alcoólica em si, é o bar, é o ambiente do bar. Entre os donos de boteco, muitos, né, falam a frase de que balcão é divã. Né? Então você recebe uma galera, tanto é que tem o lado da carga pesada, você recebe o pessoal falando, né, descarregando a vida, e você tá ali, né? Uma pilha, você é uma bateria carregando energia positiva, negativa, mas enfim, balcão é divã. Não muito, e uma coisa que tem no bar, eu tava conversando isso inclusive com a Silvia, né, do Onde Comer PG. O bar e o restaurante tem essa diferença, né? Não dá pra classificar os dois no mesmo ali, né? Porque ela mesma me falou que ela fez ali o tour de bares, ela estava ansiosa para fazer. Ela concorda, assim, que realmente o bar ele é muito mais do que você ir também descarregar os problemas. Você conhece muita gente no bar, Meu pai é o primeiro botequeiro que eu conheço. Dos bons? Dos bons. Ele frequentava o Bar do Sarjão. Lá na Vila Valentina. Lá o Bar do Sergião e... tinha o Petrúquio, o Bar do Petrúquio, que era muito famoso na Vila Oficinas ali. Opa. Na esquina do Santa Terezinha, do Colégio Santa Terezinha ali. Nossa, aquele bar era famoso. Famosaço. É o cara mais ogro e querido do mundo. Sim, exatamente. Um homem de quase 2 metros de altura, com 1,5 metro de barriga pra frente. Cara, um senhorzão, gente boa. Você conhece a história dos pastéis do Petrúquio lá? Não. Você chegava lá, pedia um pastel pro Petrúquio, né? E ele mandava, né? Cara, você quer pastel de carne ou de queijo? Eu quero de queijo. Aí vinha o pastel de carne. Mas você pediu de queijo, só tem de carne. Sim, falecido Petrúquio, né? Tadinho, mas... Cara, a gente já gostava do Petrúquio sem conhecer o Petrúquio, por quê? Meu pai chegava depois... Ele ia no boteco e tal... E ele chegava em casa contando os causos, assim, dos bares. Porque os bares, esses botecos, têm muito personagem. Eu conheço muita gente de bar mesmo, assim, de fazer amizades de bar. Cara, amizade de bar é uma coisa impressionante. Sempre é amizade de verdade mesmo. Olha, as pessoas podem contar com a amizade do bar. Cara, amigo de bar é a melhor coisa que tem de boteco, assim. E meu pai sempre contava, eram umas histórias muito legais. Só que criança mesmo, e principalmente adolescente, eu pensava assim, por que meu pai vai sozinho no bar? Isso ficava na minha cabeça, porque só ele pode ir. Falar, ai menina, não vai. Sem maldade nenhuma, mas aí vem daquela construção, né, de uma sociedade machista. Não a postura, porque eu conheço teu pai, ele não é machista, não é o caso. Mas a gente vem de uma criação diferente e tal. Não quer dizer que a gente concorde com isso, né? Ou a gente entende que funciona diferente. Exatamente, a gente entende, né? A sociedade fez a gente ter esse olhar, né? Enfim, e eu ficava perguntando por que não. Enfim, casei, né? Trabalhei como jornalista, Casei de novo com o Cairo. E o Cairo me levava para os bares. Meu pai ficava muito bravo. Mesmo eu com 30 anos de idade. Ele, meu Deus, mas não é ambiente para mulher. Só que dentro do bar, eu comecei a frequentar o bar do Júlio. Falecido Júlio também. Lariz ainda ou já... Não, já aqui em Uvaranas. Uvaranas, Ali eu encontrei um respeito muito grande, sabe, dos frequentadores mesmo.
pra eles também era uma coisa diferente, uma mulher frequentando e tal, e uma mulher de respeito. Não que nenhuma outra não seja, né? Não existe isso. Mas eu, casada ali, com meu marido, no bar, tranquilamente, ninguém mexia comigo, foi muito tranquilo, sabe? Então, boteco mesmo assim, sempre encontrei, alguns não, mas a maioria deles... tive muito respeito, assim, sabe? E aí meu pai, agora ele tem um olhar muito diferente, ele vai comigo também, ele também avalia os bares, Legal. é Já diferente. marca encontro, né, com a filha, tamo no bar tal, hein? Tô ligado, se não... Nossa, agora eles são, a minha mãe que não ia, agora ela não gosta de ficar o final de semana sem ir no bar. Boteco. Ela adora. Que massa. Muito bom, assim. Agora a minha família virou botequeira, não Inclusive, eu conheci um bar aqui da cidade, vou citar nomes, né? O Dodas eu conheci pelos teus pais, eles que indicaram. Sim, eles adoram o Dodas. Só pra vocês entenderem, pessoal, parecendo uma coisa de família e tal, a gente se conhece há muito tempo. E a Mayara é da mesma época, estudou junto com a Gi, né? Sim, desde o prezinho. Então, desde o prezinho. Estudou com a minha esposa. Meu pai era amigo do pai dela. Essa história de que os pais proíbem as filhas de ir no boteco e depois elas não vão mais, não dá certo. As duas botequeiras maiores. Eu e a Gi, meu Deus. Então a gente tem uns rolês aí que a gente já se cruzou bastante. Inclusive a conversa começou assim, né, Mayara? Lógico que a gente já se conhecia antes, mas com relação ao podcast e ao o trabalho que você presta hoje, né? Então começou nessa coisa, se a gente se encontrava nos botecos ia trocando figurinha, né? Sim, melhor lugar para encontrar amigos também, né? É bar, eu sempre faço reunião, tudo, eu já peço, vamos no bar. Legal. E puxando um pouco pro lado do podcast, essa coisa, né? Porque a Mayara tá aqui, a gente vai falar sobre redes sociais, sobre a avaliação de bares, como que é visto, né? Pelo olhar de um crítico de bar, então para quem tá pro lado de cá do balcão entender um pouquinho melhor. E a gente passar o contraponto para Mayara, né? Mayara, como que você chega no bar, como é que funciona essa coisa? Decido em tal lugar e começa a avaliação. Vamos por etapas. Ali no começo, eu não avisava, eu simplesmente chegava e fazia as avaliações. Até porque... as pessoas não conheciam o meu trabalho. E eu tô começando pela minha cidade, Ponta Grossa. Aqui, os comerciantes têm um olhar... Não são todos, mas é uma boa parcela deles, assim, tem uma cabeça um pouco... Não sabem bem, não entendem bem o que é a crítica de bar. Eles acham que você vai chegar lá... Melhor dizendo, não entendo o que é uma crítica, né? É isso. Uma crítica. A crítica em si não é falar mal do bar, encontrar um problema. Ai, tô aqui só pra... Fuçar, cavocar problema, pra achar só problema, né? Não é o caso. Pelo contrário, eu quero informar as pessoas que esse lugar existe. Hoje, eles entendem melhor. Até me chamam pra fazer a avaliação, né? Isso é muito legal. Antes não. Antes eles já ficavam, você veio aqui e não falou nada, não sei o que. Eu não cobro pela avaliação, isso é bom deixar claro, porque sempre me perguntam, quanto você cobra pela crítica? Gente, é o meu trabalho, eu não posso cobrar pela crítica. Peço ali o que eles acham que eu devo mostrar, né? A cerveja tá gelada? Esse é o principal. A cerveja tá gelada porque você vai em boteco, brasileiro gosta de cerveja gelada. Trincando. Sim, trincando. Sendo errado ou não, a gente gosta de beber ela trincando. E vamos lá, né? Estamos falando de boteco, cerveja trincando, canela de pedreiro, sem problema algum, né? Não tem cerveja artesanal, barzinho, cerveja artesanal. Botecão, bares, então não precisa se preocupar em pedir uma cerveja trincando num boteco de vila, né? Que isso daí faz parte. Nossa, boteco de vila é o que mais atende essa expectativa. Sempre assim. E a comida de bar em si, eu adoro a gastronomia do bar. Eu adoro a comida de boteco em si. Alguns bares já levaram mais assim pro lado... É porque tudo vai mudando, né? É isso aí. Enfim, já virou mais um barzinho que tem um cardápio de restaurante. E tá tudo bem, assim, sabe? Gosto do mesmo jeito, mas a comida de boteco, ela é diferenciada. Eu acho que ela é mais... Eu não sei se eu tô errada, mas assim, eu acho
que ela é mais temperada. Eu acho que ela é mais aquela coisa assim caseira. Eu vou mais longe e deixar você até mais à vontade. É mais gordurosa, é mais temperada, é mais carregada. É isso, sabe? É de você lamber os dedos depois, dar aquela escorrida no caldo, no cotovelo, sem problema nenhum. É isso. Né? A gente cresceu voltando no boteco, criação. Eu pequeno lembro de eu buscar meu pai, buscar entre aspas, porque eu já ia mal intencionado, eu queria ficar lá, né? A mãe falava assim, vai buscar teu pai no bar, não sei o quê. E chegava lá, eu tô falando isso, eu tô enxergando meu pai sentado na banqueta, cotovelão no balcão, com a camiseta com o cigarro aqui no ombro, né? Guardando ali, camiseta aberta, né? Como diz, decote masculino, né? Daquela camisa. Mas eu ia buscar o pai. Eu lembro de chegar no boteco e lá na minha região tem o buraco quente. Na teoria, eu tenho 2 histórias para contar que muitas pessoas questionam. É que a criação do rodízio é lá da minha região, né, da minha cidade, Jacupiranga. Rodízio de carne, né, o sistema de rodízio foi criado lá, teoricamente. Eu defendo essa história porque tem registros e tudo mais, enfim. Que da hora. É bem legal. E o buraco quente em Pariquera-Sul, cidade vizinha ali também, né, que começou ali e tal. E eu lembro de eu muito pequeno indo buscar meu pai. Era o refrigerante, o Guaraná Brahma, garrafa marrom, e aquele buraco quente, assim, que aquele negócio cheirava óleo e azeitona. Meu Deus do céu, cara. Eu lembro do sabor, delicioso e tal. E aí depois, fígado, os miúdos, enfim, coisa de boteco, né? E que as pessoas acham, não sei o quê. Igual você falou, teve uma gourmetização dos bares, né? Muita gente surfou isso. Eu confesso que eu fui um desses, mas a gente tem essa coisa da raiz ali, respeito à raiz. Ninguém vem falar para mim que bolinho de carne não é algo que se apresente, que para mim é uma bandeira a ser levantada, sabe? Tipo, não tem essa de, eu preciso ir num boteco onde a comida é melhor. Porra, vá num restaurante, mano. Mas eu não acho que a gourmetização seja ruim. Concordo. Eu acho que tem que ir pra frente mesmo, a gente tem que evoluir nisso também, sabe? Mesmo assim, eu ainda acho que mesmo gourmetizado, o boteco aí, né? Mesmo gourmetizado, a comida é muito melhor. Nossa, é muito bom. Mesmo gourmetizado, assim, putz, sério, é bom pra caramba. Eu não tenho nem como discordar. Eu adoro conversar com pessoas que trabalham em cozinha de bar, de boteco. Aquelas tiazinhas assim, parece umas umpa-lumpa, né? Saindo de dentro do tamanho, nossa, 1,5 metro de mulher e desossando, né? Aquelas panelonas lá e feijoada e rabada e não sei o que e tal. Então, vida longa a esses lugares, né? Nossa, super. Tem um lugar que eu gosto do almoço de domingo, no Bar do Juliano, lá em Olarias. E nossa, aquele cheiro de almoço de domingo mesmo, aquele risotão, sabe? Bem vermelho, com frango. E lá o Juliano é muito legal, nossa, super bem frequentado pra galera ali da vila mesmo, assim, sabe? E a gente que não é da vila mesmo, eu levei meu pai, já conheceu a galera de lá, porque quando eu jogava bola, e a galera vai há muitos anos ali, sabe? Frequentadores raiz mesmo, e vai com a família. Então hoje também democratizou muito isso, sabe? Demorou muito, mas agora já pode ir. Antes as crianças podiam ir, né? Na minha época eu ia no bar, assim, com meu pai até uns 8 anos, assim, meu pai levava e eu ficava sentada ali no balcão, né? Comendo coxinha, comendo aquelas coisas. Mas hoje a família já frequenta bar junto, não é só a minha. Várias famílias, eu vejo que teve essa diferença, assim, principalmente depois da pandemia. Não sei o que tem a ver isso, mas eu vi essa diferença na cabeça das pessoas. Não foi só isso que mudou, muita coisa mudou depois da pandemia, né? Sim. A gente tem aqui, dá alguns exemplos, né? Aqui a cidade tinha uma casa noturna, vou usar termos meio chulos aí, né? Mas enfim, uma casa noturna que era específica para, né, o público, né, gays, lésbicas e afins, né? E daí, de repente, depois da pandemia, isso acabou. Acabou porque abriu. Uma galera começou a entender, uma galera começou a respeitar, até por uma questão de imposição no sentido positivo,
né? Sim. Estamos aqui, queremos ser respeitados, a gente veio aqui para consumir igual todo mundo, e isso literalmente democratizou esse público, né? A galera começou, tipo, eu quero vir nesse restaurante aqui, é família? Eu também sou família. Sim. Né? E aí, cara, na boa, eu só defendo o lado do respeito com os outros. Vou dar um exemplo no bar, né? Aconteceu de um casal, duas meninas apaixonadaças, assim, se pegando forte. De eu chegar e falar, oi, tudo bem, né? Dá pra dar uma aliviada no pé e tal, né, cara? Tipo, tava nervoso o negócio ali. Os garçons estavam... Eu olhei pro lado, cadê os garçons? Sumiram. Aonde que estavam? Estavam tudo ali, né, espiando. Eu cheguei, né, era um lugar que você lembra do bar ali, era cheio de espaços divididos ali, né? Então tinha um ponto cego ali e tava as danadas lá. E eu cheguei, troquei essa ideia com elas, e elas acharam que eu estava sendo, né, preconceituoso e tal. Eu falei, não, sem problema algum. Só que se fosse um casal hétero fazendo o que vocês estão fazendo, eu estaria dando o mesmo recado. Sim. Ok, é isso só. Sim, questão do respeito com o resto dos clientes, e com os funcionários e por aí vai. Fora isso, cara, eu acho que foi lindo esse boom que deu nos bares, que hoje você consegue, não precisa mais... tenho altos amigos, né, casais aí e tal. Cris, vamos lá em tal lugar. Putz, você ficava assim porque eles não sentiam a vontade nos lugares que eu gostava de ir, eu não me sentia muita vontade nos lugares que eles tinham que ir, porque era o lugar que eles tinham, né? E hoje acabou isso, acho parecia tipo uma segregação, né? Total. Eu acho que nem era questão de parecer, era meio velada no sentido de, tipo, a gente prefere ele. Não é que prefere, é que infelizmente é o lugar que reservaram para vocês, e não é isso, né? Então eu acho que essa democratização dos espaços foi uma das grandes conquistas pós-pandemônia, né? Sim. E é da família, nessa coisa de vamos todo mundo pra rua, vamos sair hoje, vamos pegar todo mundo socado dentro de casa fazendo pedido por aplicativo, e de repente não, podemos sair, podemos curtir. Sim. Foi ó. E a busca pela simplicidade também. Porque o bar, teco, qualquer tipo de bar, mesmo barzinho, é muito mais simples. Ser simples. E o atendimento é muito bom. Que eu acho que é muito diferenciado isso também. O atendimento de boteco é muito humanizado, sabe? Eu acho muito humano. Desde o botecão até o bar mais gourmet, né? Digamos assim. Então, também as pessoas buscam por isso também, sabe? Em um lugar que eu posso me sentir bem tranquilo, um lugar que eu posso me sentir bem. Então, eu também percebi que teve, assim, uma grande procura pelos bares por causa disso também. Você falando assim, fica nítido que o teu olhar para esses espaços mudou, né? Em função de começar a frequentar, e também pelo trabalho que você tá prestando agora, né? Quando você chega num bar... quando você começa a fazer as avaliações, você falou, né, da questão de eles não são convidados, quer dizer, não vendo o serviço, né, eu escolho o lugar, mas como que é feita essa escolha, primeiro, né, vou em tal lugar, você faz o contato, a pessoa faz o contato, hoje acontece das duas formas? Hoje acontece das duas formas, mas agora dessas duas formas. Alguns me procuram e às vezes eu procuro pelo bar. E pela curiosidade mesmo. Eu vou pela curiosidade mesmo, assim. Tem um bar novo? Eu sempre gosto de conhecer o lugar novo para as pessoas também conhecerem, para dar já o feedback, né? Tem um lugar novo aqui, tal. Então, eu aviso, eu falo sobre o meu trabalho, as pessoas já entendem melhor como é que funciona. Agora, o pessoal tá mais, assim, aberto também a me receber, sabe? Eles já sabem que não vai ser aquela coisa... será que vai falar mal? O que vai falar? Eu vou fazer uma avaliação justa, sabe? Teve bar que eu não falei. É que, assim, eu fazia errado. Antes eu dava uma avaliação... Não sei se é errado, mas eu prefiro hoje não avaliar se o bar é ruim, sabe? Se o bar é ruim, eu simplesmente não vou falar mais daquele bar. Já tive uma experiência muito péssima em 2 lugares aqui em Ponta Grossa. Foi péssimo mesmo. E eu não falei mais nada. As pessoas sabem onde eu tava. Só que foi tão ruim, assim, tão ruim, que eu simplesmente cheguei e falei, olha, não vou falar o nome do lugar. Eu ia fazer a crítica, mas vocês sabem onde é que eu tava sábado. E o outro, esse eu avaliei mal, assim.
falei o que aconteceu comigo, é que foi uma experiência muito ruim. E eu acho que tinha que ser falado. Foi uma experiência muito ruim que eu tive lá, mas avaliar mal também não cabe a mim ficar avaliando de uma forma ruim, sabe? É só não falar. Eu aprendi com o tempo que é melhor não prejudicar ninguém. Em construção, né? Da mesma forma, eu uso esse termo pro próprio podcast aqui, né? A gente já cometeu várias falhas aqui, enfim, por equipamento, por edição, por aprendizado do contexto mesmo, né? De estar começando uma nova jornada. É a mesma coisa, eu acho que no que você está fazendo agora. Sim, a gente vai errando e aprendendo. E também agora, né, indo pro lado do bar, né, fazendo o contraponto, às vezes o cara do bar não tá num dia legal. Às vezes, sei lá, aconteceu, ou o entregador não trouxe a cerveja, um equipamento quebrou, estragou, queimou, enfim, né? Então, não é defesa, não sou advogado de ninguém, né? Não é o caso, mas sim. São coisas que acontecem, né? Então, tipo, putz, segunda chance, terceira chance, aí para você poder realmente fazer botar na balança a questão de pontuação, avaliação, papapá. E isso eu tô falando, não é nem sugestão, eu tô falando assim, tipo, quando a gente pensou em fechar o bar, né, o Boteking, quando a gente pensou em fechar o bar, uma das coisas que eu queria fazer era escrever sobre bares. Eu queria escrever sobre bares, e aí eu puxei o freio de mão porque eu não achei que eu fosse ser bem interpretado. Foi o que você falou agora, a questão das avaliações. Né? Como é que eu vou falar sobre um lugar, pelo conhecimento, né, que eu tenho, né, de bares e tal, como é que eu vou falar sobre um bar jogar real e sabendo que isso eu posso prejudicar alguém, né, porque a gente tem os conhecidos e não sei o que e tal. Aí eu falei, não, deixei de lado essa ideia, né, deixei de lado, falei, não, vou passar para frente, em uma outra ocasião eu assumo essa bronca. E aí, na pandemônia, eu veio a ideia do podcast para mostrar o lado de cá do balcão. Falei, eu acho que aqui ficou legal, porque eu fui entendendo dos problemas que eu passei, muitas outras pessoas passam, né? E aí veio quando a Silvia, né, o William, né, do Onde Comer PG, tipo, dão aula, né, sobre visitação, sobre avaliação. Eu acho o trabalho deles super legal. Também acho. Tem um feedback da galera que trabalha com gastronomia também super positivo em relação ao trabalho deles, né? Para quem eles estão arrasando. Para quem não conhece Onde Comer PG, aí é uma baita indicação aí para saber o que rola na cidade. E, né, o teu trabalho depois, aí, putz, olha só, a Mayara mandando ficha aí na avaliação dos bares e tal, e aí eu comecei a acompanhar. Eu acho que teve uns 3 bares que eu conheci por indicação tua. Obrigada. Não, de verdade mesmo. Legal. Porque eu comecei a ver o que você falou, né? Tua construção ali e tal. Falei, putz, olha só o que ela tá fazendo. Ela conseguiu chegar nos bares, fazer uma avaliação de quem tá lá e de quem vivencia mesmo, né? Que nem você falou. Eu gosto de bar, né? Eu curto esse ambiente, não sei o que e tal. E aí vem uma pergunta, né? Quando você chega nesse bar novo e tal, e você se identifica com ele, quais são os pontos que te chamam a atenção? O que você traz para dentro da sua avaliação? Principalmente o atendimento. Primeiro, deixa eu só dar uma... Por favor. Você ia ser um crítico muito mais crítico que eu acho, sabia? Pois é. Porque, não sei se isso seria bom. Eu acho que sim. Eu ia gostar muito. Não ia prejudicar, eu acho que, nenhum bar. Eu acho que ser crítico também, né? A crítica, ela é um pouco comercial hoje em dia, sabe? Não tem como, a gente vive disso, sabe? Então, de certa forma, assim, eu tenho que também pisar um pouquinho no freio para avaliar. Mas o que chama a minha atenção? Principalmente o atendimento, mas eu não quero um atendimento diferenciado. Por isso que no começo eu não falava quem eu era. Só que o trabalho foi crescendo, as pessoas já conhecem, e mesmo que eu vá, assim, as pessoas já ficam... Os donos, principalmente, né? Eles ficam, sei lá... Lá vem bomba. Não, a crítica de bar tá aí. Hoje não tem como eu não falar, então eu já aviso que eu vou, mas o atendimento, eu não quero, como eu disse, eu não quero um atendimento diferenciado. Eu quero o atendimento que eles dão pra todo mundo. Falha sempre tem, assim, sabe? Mas a maioria, o atendimento é muito legal. Que é um trabalho muito humano, né? Então o atendimento, ele é muito suscetível a erros também. Sim. Mas é uma coisa que chama muito atenção. Eu não olho se boteco de chão mesmo, assim, ou boteco é arrumadinho. Não é isso que eu tô avaliando. Eu avalio se a comida é gostosa. Uma coisa que eu aprendi, porque
as pessoas que seguem o perfil sempre me pediam, mas o banheiro lá é bom, principalmente mulheres. Que homem, né? É mais fácil. Aí eu comecei a colocar, tem gente que acha um absurdo colocar, o banheiro, como é que é? Dá pra usar? Porque tem lugares que não ligam pra isso, só que, gente, faz parte da higiene, assim. E é importante pra mulher saber disso, assim. Foi uma sugestão E é legal você apontar isso, aí volto lá no lado do botequeiro, né? Tem muitos colegas de profissão aí, que principalmente os botecos de vila. O cara tá tão naquela vibe do cliente, dos homens do bairro consumirem ali, que esquece esse detalhe. Tanto é que tem muito bar que o banheiro feminino é trancado. Muito. Né? Justamente para ter esse cuidado. Né? Que eu acho ótimo. É isso aí. Eu acho ótimo. E quando eu vejo a cena, eu entro num lugar e eu vejo a cena da mulher indo buscar a chave no balcão, é porque eu sei que ali tem atendimento diferenciado. Sim. Eu vou no Itatiaia, é assim, o Júlio era assim, Tem altos aí na cidade. E eu acho muito legal esse cuidado. Mesmo os botecos de vila, assim, eles já tomam muito cuidado com isso. Então, o banheiro é avaliado, sim. A cerveja gelada, se a cerveja tá no ponto ou não, o drink eu gosto também, sempre. Mas eu gosto de ver também o que esse bar tem de diferencial. Porque bar tá se tornando uma coisa meio que mais do mesmo, sabe? Então, quando tem um diferencial, assim, meus olhos brilham. Gosto muito. Me dá 3 exemplos aí de diferencial de bar. O Esquina, eu achei diferente mesmo, assim, porque o conceito do bar é bem esportivo. Eles têm uma arquibancada, lá em cima você pode beber tua cerveja, teu chopp jogando videogame. Tipo, dos eventos de cerveja, mesa comunitária. Isso mesmo, que você vê na Oktober, na Minchenpet, né? Eu acho muito legal. Lá, assim, eu achei bem diferente. O dono, eu descobri que ele não é daqui, ele é de Londrina, então ele já pensou assim, o que não tem em Ponta Grossa? Legal. Sabe? Que mais um... Mais ou menos legal, depois eu digo o porquê. Não, beleza. O I Hope So, eles servem pizza. Mas o diferencial, essa aqui é tão boa a pizza deles que... Gente, sério, também eles têm um espaço muito parecido com o Fono. Com o Fono de antigamente. De antigamente, lá em cima. Muito parecido, assim. O Fono era um bar que era muito diferente, né? Esse tem um lugarzinho no meu coração, com certeza. Era muito diferente. Foi um pub, assim, que me enchia os olhos, né? Eu gosto muito da proposta de hoje, mas é outro bar. É o Fono, né? Nós estamos falando do mesma alma, né? Mas o imóvel mudou o endereço, né? Lógico, né? Só para vocês não estranharem, nós estamos no Fono, mais uma vez, obrigado ao Silvio aí por emprestar o local, né? E o Fono lá em cima era um pub grandão, tinha som ao vivo, escambau A4, e a gente tá num outro espaço hoje, né? Que não proporciona as mesmas coisas do outro endereço. Então é isso que a gente tá falando aí, para contextualizar para vocês aí, né? E só para, né? Eu falei não tão legal, né? Não tem nada a ver com o bar, mas uma das coisas que eu já ouvi muito em Ponta Grossa é pessoas de fora vindo para cá e olhar justamente isso, o que não tem na cidade. E ir lá e fazer algo diferente e dar com o burro na água, né? Porque a cidade... Sim. Isso não é só aqui em PG, né? Em vários outros lugares funciona assim também. Às vezes alguém já tentou fazer e não deu certo. Eu acho que falta um pouco essa coisa de conversar com quem está no mercado mesmo. Não vir só olhar e tirar conclusões por conta própria. Essa é uma falha que eu cometi, então eu posso falar isso de coração, né? Então, o que não tem na cidade? Por sorte, né, eu comecei, dando umas patinadas e o negócio foi. Mas eu vi muita gente fechar por querer trazer algo novo. Aí eu vou fazer uma crítica forte para quem vem com essa história de um novo conceito de bar. Vai tomar no... que não fala um novo conceito de bar. Você vai fazer o quê? Vai jogar a cerveja no balcão e mandar o cliente lamber? Não tem novo conceito. Bar é bar. Bar é bar. Bar é bar, né? Então vamos com calma com esse novo conceito. Não, né, cara? Eu acho horrível essa frase. Coisa minha, mas eu acho horrível. Não, mas eu concordo com você. Bar é bar, né? E outro... Você pediu 3 exemplos. Um que... Assim, é o meu bar preferido da vida, é o So Madruga, lá em Belo Horizonte, porque só o conceito do bar em si é muito diferente. Em Belo Horizonte, que, meu Deus, é a capital dos bares, assim. Cara, eu fui lá, fazia uma fila gigante pra entrar, porque era tema Seu Madruga.
do Chaves. Você gostando ou não de Chaves, você vai amar aquele ambiente, sabe? Os garçons vestidos de Chaves. Ah, que legal. Cara, é muito legal. Melhor bar da vida, assim. Então, o deles é muito diferenciado mesmo. O cardápio era todo escrito assim com frases do programa, da série. Era os drinks também, todos com nome. Ai, gente, era maravilhoso. Maravilhoso. Que tinha, então, essa alma vindo de alguma referência. Sim, não era e daí... um bar quadrado. Não, ele é todo temático mesmo. Eu acho muito legal também bar temático. Mas esse... Assim, ele é o número 1 no meu coração. Que legal. Ele é todo... Tem toda a história do... esqueci o nome do ator, Ramon... Confesso pra você que eu sou... Eu acho que você acertou. Mas eu sou muito ruim pra nome, cara. E eu confesso pra você que eu não gravei. Né? O pessoal da minha geração vai ficar puto da vida comigo, porque eu assisti Chaves pacas, mas eu não lembro o nome dos atores. Né, eu também... eu sei só alguns. Mas aí tem a história dele... O filho dele foi para a inauguração, o filho do seu Madruga foi lá na inauguração, porque é o primeiro bar temático do Chaves, assim. Tem a vila mesmo ali montada para você tirar foto. Eu tirei foto na escadinha lá, que bonito, sua roupa. Eu tirei no barril do Chaves. É um convite à infância, assim, sabe? Você volta... É uma nostalgia, cara. Não sei se você vai lembrar, mas aquela parte de trás do Botequim nós chamávamos de Vila do Chaves. Justamente verdade. Por conta desse formato e tal. Inclusive aquela história das meninas mesmo. Anteriores. Tá? Pra você entender, então, era um imóvel antigo. Eram vários quartos, e a gente foi alugando, né, o imóvel conforme o bar foi funcionando, né? E aí cada quartinho acabou virando uma sala onde tinha as mesas, e aí aconteceu aquela história que eu contei anteriormente. Você sabe que eu adorava aquela torneira lá, que era a do banheiro? Que era antiga, sabe? Uhum. Aí às vezes eu ia no banheiro só... bem coisa de criança, né? Mas eu adorava aquele... Era diferente, era tão legal. A Mayara tá falando, a decoração do bar era um bar antigo, né? Então toda a decoração era focado nas coisas antigas. Então a gente montou uma pia em cima de um fogão de ferro, tinha um baldão de ferro em cima, e a torneira era de alavanca ainda. Isso, eu não lembrava como falava, mas era aquela torneira de alavanca mesmo. Cara, mas o que tinha... Às vezes era um banheiro, essa parte ficava para fora dos banheiros mesmo, né? Era um corredor, e aí tinha a pia, né, pra lavar a mão. E às vezes a gente ia ver se tinha papel lá ainda, chegava lá o que tinha gente tirando foto na frente da pia. Era um sarro. O que foi feito daquela pia? Cara, a Gi vendeu tudo. É verdade. A gente fez um barzar quando a gente fechou o bar, né? Então a gente fechou em janeiro de 2020, né? E aí a Gi já tava na internet vendendo... Porque... Quando a gente resolveu fechar o bar, né, que avisou os clientes que a gente ia fechar, que a gente fez o bazar, os clientes mesmo foram arrematando as coisas. Muita gente eu queria comprou, arrematar tudo, muita gente comprou. Eu tenho um colega, o professor Leonel, um abraço, inclusive, aqui, Geografia, ele comprou cortina, cadeira e montou um espaço botequim numa casinha de chácara que eles têm ali. Cara, é um sarro, Eu tenho muitos clientes aí que tem um copo do bar na casa, então eu já fui visitar a gente assim, tipo, isso aqui eu lembro essa jarra de abacaxi, né? E aí eu lembro dessa jarra, eu comprei lá no bar, então que louco, cara. Então, mas a Gi foi colocando tudo na internet mesmo, como diz, né, para os clientes, né, foi vendido quase tudo, o que sobrou, né, câmara fria, essas coisas mais de bar mesmo, aí equipamentos foi vendido na internet. Uhum. Mas a gente não ficou com nada, assim, cara. Temos poucas coisas lá de recordação mesmo do bar, placa, né, algumas coisas meio simbólicas mesmo, né, mas o resto tá com clientes aí. Ai, que legal. Mas voltando na parte da crítica, porque eu acho que é isso aí que vai render assunto para nós aí. Você chegou no bar, você fez a avaliação, tem o ponto positivo, o ponto negativo e tal, tudo bem. Não é difícil para você fazer uma avaliação de forma neutra quando a gente está falando de um bar que você já tem primeiro você tem uma questão assim, gostei desse lugar. Então você já vai escrever algo sobre alguma coisa que você curtiu. Né? Então você já tem digamos assim, um pezinho ali do lado positivo.
Como é que funciona a partir do momento que você elege esse bar, você tocar nos assuntos mais delicados? Por exemplo, ó, esse bar é muito bom, mas o banheiro, como é que funciona? É difícil, assim. Eu vou dar um exemplo. Eu sou frequentadora. Só que uma vez eu fui lá e nem assim, os meninos são maravilhosos pra atender, assim, todo mundo lá, assim, eu curto pra caramba. Mas eu tive que tocar num ponto, assim, que foi... que eu fui com amigos meus e eles não foram atendidos, assim... Foram atendidos de uma forma muito diferente daqueles que estavam já... Assim, foi um tratamento diferente. Certo. E eu tive que falar, né, isso no... Mas eu me senti um pouco mal, assim, porque é um bar que eu adoro, que eu frequento, que eu gosto do atendimento, sei que o atendimento não deixa a desejar, mas eu vi isso acontecer, então eu acho que chega a ser uma obrigação minha falar, assim. Uhum. Mas hoje eu prefiro falar direto com a pessoa, não fazer esse tipo de avaliação que eu fiz. Então, acho que foi um erro meu, sabe? É aquilo que a gente tava falando. A construção. Porque, putz, é um bar que, pelo amor de Deus, assim, sempre que alguém me fala de bar, cara, vai muito bom, a gastronomia deles, tudo lá é muito bom. A vista daquele quintal. Aquela casa, né? Sensacional. E... foi um erro meu, assim, porque eu sou frequentadora, eu sei que o atendimento é ótimo. Aconteceu um erro. Eu fui lá e coloquei, sabe, escrevi. Então, foi errado, assim, na minha parte. Então... Hoje você já não faria desse jeito? Não, hoje eu já chego e falo para as pessoas direto, sabe? Legal. Olha, aconteceu isso, aquilo. Porque foi só um erro. Isso. Vai acontecer. Isso. Porque eu ia falar pra você, cara, cometi muitos erros ao longo dos bares e anos, né, de noite aí, com certeza. E eu tive as duas situações de amigos que vieram e falaram e de alguns clientes que não falaram na hora e vieram reclamar depois do bar fechado e tal. E eu falo por experiência, assim, se você falar e o lugar for sério, ele vai corrigir, entendeu? Então, assim, tipo, esse lugar, a sua cidade, enfim, né, todo mundo ganha com isso. Agora, se o cara for zoado, por isso que eu acho que é válido 2, 3 visitas. Se eu não me engano, se não me falha a memória, inclusive as avaliações das estrelas Michelin funcionam assim. Você avalia em 2, 3 ocasiões, né, para que você possa realmente ter certeza de que aquilo ali não é tipo um problema pontual e por aí vai. Aí você fala, putz, deu ruim 3 vezes, 2 vezes. Cara, aí vai pro texto mesmo, aí pesa. Agora, se você percebe que não, putz, foi pontual, aconteceu, a pessoa não tava legal naquele dia e por aí vai, né? E como é que você faz pra avaliar um bar a lá Petrúquio da vida? O cara chega xingando você já, o que você quer, ó, vagabundo? Nossa, eu nem sei como é que eu avaliaria o Petrúquio. Eu não sei. É porque, assim... Começaria com algo do tipo apaixonante. Eu não sei, mas esses botecos, quando eu faço postagem de boteco de vila, eu já vou com um olhar diferente, sabe? Porque são públicos diferentes. Nossa, e o que dá de visualizações, as pessoas gostam de ver esses botecos. Tem muita gente que tem medo de frequentar, tem alguns têm preconceito mesmo, mas alguns têm aquela coisa, tipo o Cebolinha. Little Onion é... O Cebolinha é um exemplo, assim, sabe? As pessoas, mas você teve coragem? Mas, gente, é um bar. E o cara, ele é super simples. Figura. Nossa, figura. Ele é uma figura. Eu fiz amizade ali no bar. Eu acho que causa uma certa estranheza, assim, um certo espanto das pessoas quando veem que eu fui num bar desses. Eu acho que é um pouco de um olhar maldoso, assim, sabe? Às vezes não é nem um olhar maldoso. Também não posso afirmar isso. Você não acha que rola um pouco também... Eu vou usar o termo classe social e nem vou separar na grana, assim, porque às vezes é só uma postura. A pessoa acha que tá numa classe e tá em outra, né? Exatamente. Cara, isso não faz parte da minha classe. Eu falei, lógico que faz. Eu sei que não sabe. Sim, exatamente. É porque a gente vive de uma maneira diferente, né? Eu fui lá no Bar do Cebolinha e quando eu vou no Bar do Cebolinha ou Itatiaia mesmo, que é o boteco ali no centro, quando eu vou nesses botecos é onde eu encontro a galera da grana. Eu fui lá e
um cara, assim, um jovem, ele começou a pagar cerveja, a gente, não, vamos dividir. Ele, não, porque vocês estão conversando comigo, a gente só deu atenção pra ele. A gente só ficou ali no balcão conversando com ele, né, eu e o Cairo. E no final da conversa que ele falou, eu sou engenheiro, não sou daqui, me sinto um pouco sozinho, não sei o quê. Ele tem prédios pela cidade, assim, a gente, nossa, você não imagina. Porque ele é super simples, de chinelo, assim, sabe? É muito da maneira que as pessoas vivem. É isso que você falou, sabe? Só porque a pessoa vai no boteco, ela é pobre, as pessoas pensam assim, sabe? Eu também acho. Tem um certo... Tem 2 lugares, inclusive, desses 2 lugares, o Cebolinha é um deles, e eu vou contar 2 histórias. Quando a gente... eu e a Gi, o Charles, Camila, né, um grupo que a gente tem, o Confrapinga, que a gente vai nos botecos. Isso que você está fazendo de forma profissional, a gente faz de forma amadora, né? A gente vai nos lugares... É muito legal. E fica ali na mesa, né? A gente conversa sobre... bar, sobre o que tá rolando e tal, mas a gente vai conhecer os lugares. Por isso que eu falei que a gente conheceu bares por indicação sua e tal, mas a gente, inclusive, o Cebolinha já era trajeto ali, então, mas a gente teve três bares que a gente foi por indicação da avaliação que você fez. E a gente tava no Boteco do Morsa, a gente saiu do Boteco do Morsa e um pouco para baixo tinha um barzinho, hoje não existe mais, já fechou, mas era um botecão também. Tinha mais 5, 6 caminhonetes paradas, botecão, caminhonetona. Os tiozão lá dentro dançando o vaneirão, faceira que estavam lá pra dentro, na boa. A gente chegou, foi muito bem atendido pelo casal que tocava o boteco ali. E o cara falou assim, olha, a cozinha tá aberta. Isso era 3 horas da manhã. A cozinha tá aberta. Eu falei, como assim tá aberta? 3 horas da manhã? Não, tá funcionando aqui. A gente gosta de fazer uns caldinhos, não sei o que e tal. E a Gi, morta de fome, né? Perna oca. Eu quero saber o que tem e tal. E ela veio o cardápio e tinha lá mocotó, sarapatel. Eu falava, quero sarapatel. Nossa. A esposa dele, uma mineira, mandava super bem na cozinha. E quando eu descobri que tinha fechado lá, foi um pedaço do meu coração, foi junto, porque era até demais. Eu Nossa, mas é uma delícia, uma delícia. E outro, tipo, a questão de preconceito, né? Imagina, 3 horas da manhã, um casal tocando o boteco. Ali, né, eles tiveram um problema de assalto e tal, entraram no bar depois do bar fechado e tal. E daí eles meio que desanimaram e fecharam lá. E o Cebolinha, né? A gente foi lá também, eu, a Gi e a Camila, o Charles não tava... Não, o Charles foi depois. Daí nós 4 também, com frapinga e bebendo cerveja, trincando de gelado. A jukebox comendo solta no canto. Aquelas luzes piscando. O dono do boteco sem camisa no ombro, faceiro à noite, né, cara? Em Ponta Grossa, né? É só louco pra estar sem camisa, né? Um frio. E o tiozão sem camisa lá, faceiro, mas educado, né? É aquela coisa de boteco mesmo. E tocando... Inclusive, encontrei nosso amigo Pimentel vivíssimo. Tava lá nesse dia. Eu matei o Pimentel. Eu confesso. A Maiara veio perguntar de um senhor, ele já é um senhor que, né, trabalhou com a gente num jornal, e a Maiara, o Pimentel, não sei o que. Eu falei, morreu, matei também. E o homem vivo disse que outro dia ela encontrou com ele na rua. E ela, meu Deus do céu. Eu encontrei no Cebolinha. Não, vi na rua e depois encontrei no Cebolinha. E eu encontrei com ele. Ele gosta de um né? Nossa, mãe do céu, chegada. Sentei, conversei com ele e tal. E já o jornalista das antigaças aí e tal. Muito bom, repórter policial, né? Tá vivaço ele. Eu que matei o velho lá, coitado. Desculpa, Pimentel. Seja bem-vindo ao mundo dos vivos. Coitado. Mas essa coisa do bar, não só o preconceito, mas a gente enxerga um olhar da sociedade em si mesmo. Por exemplo, eu acho que os bares daqui, as mulheres frequentam muito mais aqui no Paraná do que em Minas Gerais, por exemplo. Eu tô sempre indo pra Minas Gerais, né? O Cairo é de lá. E lá ainda é muito estranho uma mulher entrar no bar. O tio do Cairo tem um bar do tio. Eu vou lá. Mas eu e a tia dele, que atende ali no balcão, nós somos as únicas mulheres que frequentam aquele bar. Ela não frequenta, né? Ela trabalha ali, né? Os barzinhos, assim, lá da cidade dele. Em Belo Horizonte eu também vi isso. Mulher não vai sozinha. Nem aqui. Com certeza, né? Você deve ver. As mulheres vêm, tomam a cerveja delas. É muito mais tranquilo.
Não vou dizer assim que não acontece, né? Importunação. Acontece, as mulheres reclamam bastante, inclusive lá na página, mas assim, as pessoas acham, né, que o paranaense é machista e tal, mas eu acho que lá é muito mais. Você tá falando isso, eu tô tentando lembrar da minha região, interior de São Paulo. Eu também acho que não é tão comum quanto aqui. Eu acho que aqui tem uma certa liberdade maior das mulheres. Talvez por ser cidade universitária, não conheço tão bem outras cidades, né, na mesma pegada, né, que cara, chega 2, 3 mulheres e vem pra conversar, tomar uma cerveja, né? Só querem fazer isso. Sim. Eu tô com vergonha de contar uma história, mas enfim, né? Eu fui um dos que importunou, né? A Gislaine, eu conheci ela assim, ela foi com uma amiga tomar cerveja. Uhum. E chegaram as duas no bar, tinha 10 homens no começo, aqui em Baviera. Começo, domingão, na época tinha o samba ali e tal. Uhum. E a gente tava saindo 10, 15 homens lá, mais a banda, só tinha homem, e chega 2 meninas, fala, não vou deixar passar, né? Daí os amigos tudo, né, se empinaram, vou lá conversar. Não, ninguém vai falar com ela, não. Por que não? Falei, não é minha irmã, ninguém vai mexer com minha irmã. Joguei essa mentira pro pessoal lá, mas... Enfim, consegui segurar eles e eu fui conversar com ela. Tô casado com ela. Ai, que amor. Foi Então assim, começou no mas bar. atrapalhei a vida dela. Ela queria só conversar e foi o mal, ela encheu o saco, né? Rapaz. Mas lógico, né? A gente, né, ela me cortou mesmo, né? Ali não foi tão fácil, né? Da onde? Até parece. E daí, no final das contas, a gente acabou, né? Saindo, namorando, casou e por aí vai. Mas eu vejo isso desde a época do Tribus, né, cara? Há 19 anos atrás, já tinha essa coisa de mais mulheres indo por conta, né? Indo por conta pro bar. Meu primeiro bar, 19 anos aí, né? Pra trás, aí já deu um pouquinho de história. E, enfim, eu concordo com você, né? Inclusive, quero te perguntar, você acha que o teu trabalho contribui para que o público feminino aumente a frequentar bares por conhecer o bar sem precisar entrar? Você já parou para pensar nisso? Se tiver, nossa, que bom. Objetivo alcançado. Muita mulher vem falar, assim, que... Ai, admiração pelo trabalho. E, nossa, eu sou muito grata a isso, assim. Mas o que me deixa mais feliz é que elas, assim, sempre falam que se sentem mais livres. Você vai com o teu marido, que legal. Mães, principalmente. Eu achava chato eu ir no bar e todo mundo ficar com um olhar diferente, porque eu sou mãe e eu não posso frequentar bar, sabe? E eu falo sobre isso. E eu quero falar mais ainda sobre isso, o gênero, sabe? Ser mais livre dentro desses locais, que é um ambiente machista. Ainda é, porque a gente tá ainda andando a passos largos, né, sobre isso, assim, demorou muito pra mulher frequentar bar. Lá em Minas Gerais, as mulheres não frequentam. Tem bar que mulher não entra lá. Aqui mesmo, sabe? Por mais que a gente seja mais livre, aqui as mulheres sejam muito mais livres, tem muita coisa pra mudar. Muita coisa. E é por isso também que eu tô estudando sobre a mulher e o bar. Por enquanto, essa minha primeira iniciação científica, eu tô fazendo um estudo sobre as mulheres que trabalham no bar. Certo. E já tem uma diferença, porque eu tô fazendo uma comparação sobre Minas Gerais e Paraná. Então, eu entrevistei mulheres lá e o preconceito que elas sofrem lá é muito pior do que aqui. O machismo deles lá, assim, é surreal. Eu conversei com a Ismaína, nossa, ela é sensacional. Ela é dona de um bar lá em Alpinópolis, uma cidade de 20 mil habitantes, a cidade do Cairo. O bar dela é sensacional, é na frente, assim, de um... É Mirante o nome. E assim, tem uma paisagem maravilhosa. Sabe quem frequenta o bar? Não são as pessoas de Alpinópolis, porque ela encontrou muita dificuldade, assim, de aceitarem ela como uma mulher à frente de um bar. Bom, a Ismaína, ela é dona ali do Mirante, em Alpinópolis, uma cidade de 20 mil habitantes, e ela encontrou muita dificuldade por conta dela ser mulher, simplesmente porque ela é mulher. Ela ouviu muita coisa. Só que ela tem uma cabeça, assim, sensacional. Ela é uma guerreira, assim, e ela é nova, ela é minha idade, assim, 35 anos, eu acho. Ela é nova, ela é empreendedora pra caralho.
ela tem uma cabeça, assim, sabe, que, pô, vai dar certo? Vai dar certo. Vou fazer, e se não der certo, tá tudo bem. Assim, é muito legal você conversar com ela, assim, a cabeça que ela tem, porque ela já teve salão, não sei o quê. De repente, ela decidiu abrir o bar. As pessoas não são a maioria que frequenta ali não são os moradores. Tem mulher que proíbe o marido de ir no bar dela porque a dona é uma mulher. Ela já relatou isso pra mim em entrevista ali pra pesquisa científica. Mas o pessoal que sai de Capitólio vai lá conhecer, porque é lindo, né? Na frente, assim, de um morro. É coisa mais linda, assim, quem gosta de natureza, vê o melhor pôr do sol, assim. Coisa mais linda mesmo, assim. Pra uma cidade com uma cabeça tão fechada, de 20 mil habitantes, assim, é uma pena. Assim, eles não sabem o que estão perdendo, sabe? Eles não sabem o que estão perdendo, assim, porque eles têm ali um lugar sensacional e eles não vão. É o pessoal de fora, são os turistas que querem conhecer ali o lugar. É impressionante, assim. É louco. Então, as mulheres, geralmente, elas estão atrás do balcão na cozinha, em Minas Gerais, a maioria. Aqui você vê atendendo. Lá tem também atendimento de mulher e tal. Mas a diferença... Mas a frente do negócio não é tão comum. Não é. Um bar ainda? Eu tava conversando com a tia do Cairo, é uma senhora de 60 e poucos anos, ela deve ter, e ela tava me contando que ela queria muito ir no bar. Só que ela nunca foi no bar, porque as pessoas iam falar mal dela. Imagina, daí eu falei, não, tia Nenê, vamos junto, eu vou com a senhora. Daí ela deu risada lá e eu quero mesmo, quero ir conhecer. Tava com o pé que é um leque pra ir pro bar, né? Sim, então não tem essa que o bar é para homens. É pra todo mundo. A gente também quer sentar e tomar uma, pensar na vida. É que se criou... Quando eu era criança, eu escutava muito isso, né? Até pouco tempo atrás. Mas eu sou homem, nossa, depois do trabalho eu quero tomar uma, encostar a barriga no balcão e ficar tomando uma cerveja. E por que a mulher não tem essa vontade? Trabalha tanto ou mais, né? Jornada dupla, né? Tu cuida da casa, ainda vai pro trabalho. Aí não pode sair pra tomar uma cerveja? Nossa, eu sou super a favor das mulheres mães irem pro balcão e tomar uma cerveja sem ninguém importunar. E tem uma questão básica e óbvia que é a questão econômica. É uma pessoa com a grana ali pra gastar igual, né? É o consumidor. E é consumidor. E às vezes teu bar tá vazio lá e um monte de mulher querendo sair pra tomar uma cerveja. Eu tô tentando lembrar agora. Eu lembro que a gente falou alguma coisa sobre isso, né? Desse público feminino tá aumentando, cada vez mais tranquilo ver mulheres em bar. Eu acho isso sensacional, né? Não tô falando na questão visual, né? Tô falando como um empreendedor. É dinheiro, mano. Você tá ali pra ganhar. Então, se você melhorar o visual, se você melhorar o banheiro, se você melhorar o atendimento, né? Você também não precisa virar, né, uma cocotinha ali e não trabalhar, como diz, né, virar um frouxo no balcão. Você pode ter tua pegada de botequeiro, né, igual, assim como as donas de bar tem, cara, aqui tem umas botequeiras animal, cara. Bar da Tia, em Varandas, Nossa, o Bar de 51, né? Como era bom. Que é também um monte de bar aqui. Agir na frente do balcão por muito tempo. A Jéssica, que você citou. A menina da janela, eu não lembro o nome dela. Gente. Do Janela, né? Da Janela. Ela também, nossa, a história dela é muito legal, né? Não sei se você chegou a ver no Instagram dela, ela contando que pra ela empreender também, assim, é uma história bem legal. Ela tinha um empregão massa em São Paulo, assim, resumindo, né? E, cara, ela tava vendo... Queria voltar pra cá, pra Ponta Grossa. Aí ela viu uma propaganda da franquia, né? Porque a Janela é uma franquia muito legal. E resolveu empreender aqui. E deu super certo. Não, e assim... E ali é diferente também, eu gosto. Pois eu confesso que é o mesmo horário que eu tô trabalhando. Eu consegui algumas vezes ali, mas começo da noite, dar uma fugidinha e tal. Não rolou ainda de curtir uma noite ali. Elana. Enfim,
Ah, achei, né? Eu perdido aqui em casa, né? Ah, Elana, vamos trocar uma ideia ainda aí. A história dela é legal, é bacana. Não, é bacana. Hoje, né, eu falei que teve um encontro, né, com o pessoal da Brasel, inclusive, foi bem legal aí pro pessoal que trabalha com bares e restaurantes. Um abraço pro Tota lá, obrigado pelo convite. Foi super legal ver o que é a Brasel, né, como que a Brasel tá olhando aqui pros Campos Gerais, né, então, bem legal. Associativismo, de forma geral, né, a gente se unir para ter mais tranquilidade para trabalhar, para entender melhor o mercado, super legal aí. É muito legal, eu uso muito o site deles, assim, como pesquisa mesmo, porque é muito bom que eles... Então, e ela tava hoje lá, por isso que eu citei, né, a Elana, né? Elana. Então, a Elana tava lá, só que não era o momento para chegar, para conversar ali e tal, mas é vizinha aqui, né, já troco uma ideia. Já conversei com o Felipe, né, do Porks, né, agora o Silvio aqui do Fono, né, logo chego ali, né, trocar uma ideia com ela. O Porks também, eu gosto deles. Mayara, me conte, cara, nessa parte das pesquisas, né, na parte da universidade, né, você levar o bar, fazer o caminho contrário, né, levar o bar para dentro da universidade, que geralmente a universidade vem para dentro do bar, né? Como é que está sendo esse trabalho, né? Qual é digamos, o teu objetivo com essa pesquisa, e se isso de alguma forma você acha que consegue contribuir para o ponto de vista dos bares aí da região? Eu tinha o objetivo no começo falar sobre o bar em geral. Não existem tantas pesquisas, eu estou encontrando um pouco de dificuldade para falar sobre os bares em si. Tem um livro muito legal de uma curitibana, esqueci o nome dela, mas sobrenome Malucelli, em Curitiba, falando sobre os bares do Paraná. Que é muito legal o livro dela, uso como pesquisa também. Tem algumas pesquisas ali da Universidade Federal do Paraná. Aqui em Ponta Grossa teve uma pesquisa, mas há muitos anos atrás. Então falta, sabe, o bar como objeto de pesquisa. Existem, mas assim, de uma maneira muito geral. A professora Rúbia que chegou, Mayara, mas você é a primeira mulher que fala sobre bares, que faz crítica, né, sobre bares. Use isso ao seu favor, vamos falar sobre as mulheres, usar as mulheres e tal. Vou reforçar então o que a professora Rúbia falou. Mayara, use isso a seu favor, trabalhe o lado as mulheres nos bares e tal, cara, bem legal. Muito legal, né? Sabe que é um olhar que eu não tinha, até tinha, mas assim, eu mesmo não valorizava esse ponto de ser a primeira mulher. Então foram as pessoas, cara, mas você é pioneira nisso e tal. Então agora eu valorizo isso, uso a favor, sim. Acho que a sociedade tem que ter um olhar sobre isso, porque é aquilo que você falou no começo, o bar não é só... válvula de escape. Não. Ela contribui socialmente de muitas formas. E eu acho para quebrar tabus também. O bar é um lugar para você quebrar tabus. Acho que mais do que nunca, né? Sim. E eu quero, sim. Claro, nem sempre a gente chega onde a gente quer com um trabalho científico. Mas eu gostaria, sim. Meu objetivo é que a sociedade tenha esse olhar diferente pro feminino dentro de um ambiente machista. Sabe? E mostrar que, cara, vamos mudar, né, um pouco esse conceito de que o bar é para homens. Não é mais. É que a nossa realidade aqui no Paraná, como minha pesquisa é feita aqui em Minas Gerais, né, fazendo uma comparação entre os dois, a nossa realidade aqui é muito diferente de lá. Então, acho que talvez contribua mais pro pessoal lá, assim, e os donos de bares de lá sempre me falam que realmente é um problema de Minas, assim. É muito machista, as pessoas ainda têm uma cabeça muito fechada sobre isso. Então, eu quero que isso chegue até as pessoas, sabe? Eu quero que mude. Não sei de que forma, mas que eu acho que apontando... Começando por aí, apontando. Nem todo mundo tem esse ponto de vista, né? O dono de bar, principalmente, às vezes acaba caindo para dentro do negócio e o alcance visual fica limitado, né? Parece umas comparações meio besta, mas é real. Você fica ali de olho na planilha, você está de olho
Você consegue enxergar nas prateleiras do mercado, mas não consegue ver o potencial do público que você tem. Exatamente. Eu já fiz um trabalho lá, né, sei lá, 2004, 2005, né, eu estava na universidade, justamente sobre acessibilidade, né, para pessoas com deficiência nos bares. Acho que você fez um post recente até sobre isso, né? Fiz. E lá atrás eu já tinha feito um trabalho justamente pensando nesse... Cara, uma galera que quer sair e chega... tem uma lei mais recente aqui na cidade sobre o cardápio em braille, adaptação de banheiros. Aí vem o outro lado. Não é tão fácil, não é tão barato para se investir. Você tem algumas exigências, que algumas eu acho... Vou usar o termo burro, eu assumo a bronca. Tá? Então, assim, algumas exigências são desnecessárias, acabam inviabilizando muita coisa, e outras são obrigatórias, assim, e as pessoas acabam fazendo vista grossa. Eu falo, não é fácil você adaptar um bar da forma ideal, porque eu sei que não é bolinho você respeitar todos os itens ali da NBR 9050, se eu não me engano. Mas tem as especificações para acessibilidade e tudo mais. Não é fácil mesmo. Mas eu acho super legal você ter essa atenção. Pô, se você tem um espaço que você consegue receber cadeirante, vou usar pro lado do bar, né? Que nem eu falei, o legal é apontar. Se você tem um espaço que você consegue receber cadeirante, é um público diferente. Você já tem possibilidade de receber uma grana dali. O cardápio em braille, opa, grana. Né? Mulheres vindo, respeito, tem segurança, a mulher é respeitada, se alguém mexeu, o cara do bar ali já fala pro caboclo dar uma sossegada, opa, vou naquele bar, grana. E é isso, você tem que apontar pro cara onde ele pode ganhar dinheiro. E como ganhar dinheiro? A melhor forma para você conquistar o coração do empreendedor. Sim, eu tenho um amigo meu que é cadeirante, o John, e nossa, um seguidor assim super assíduo também da página, e ele sempre tá comentando sobre isso. E ele só tem alguns bares específicos que ele vai por causa da acessibilidade. Ele é cadeirante, sabe? Então, só tem alguns. Um exemplo que ele gosta de dar é o aqui perto, Seu Barzinho. Tem mais alguns assim que ele falou, eu não lembro, mas ele disse que ali a acessibilidade para ele tem rampa. Aqui também acho que é de boa, né? Aqui é o acesso, sim, mas o banheiro já tem complicações. E aí vem o problema que é da edificação. Não. O banheiro você adaptar o banheiro para o cadeirante, você precisa de um espaço considerável. E tem imóvel que você não consegue fazer essa reforma por causa do dono do imóvel, por causa do... Sim. Tem um monte de coisa. Assim, tem vários empecilhos, eu entendo. E tem a questão, né? Tem aqueles que preferem não fazer mesmo e, né? Cada um com a sua cabeça e tal, né? Mas eu falo assim, não é fácil, não. É legal, de repente, tem várias questões, assim, tipo... Mas é bom eu ouvir também esse olhar do bar. Mas é legal porque... Então, a gente acaba... né? Não tem como a gente saber de tudo, né? Vou dar um exemplo. A cidade aqui, né, tem a lei que fala sobre o cardápio em braille. Lá no Botequim a gente usou uma vez, e eu não posso falar pelos outros bares, mas aqui no Fono, se eu não me engano, nenhuma ainda. Então, algumas coisas, né, você acaba assumindo a bronca, né? Nesse caso, né, o cardápio em braille, ele tem um custo, não é tão barato, mas não é impossível de fazer, né? Mas algumas adaptações mexem com muita grana. E dependendo do que você vai montar, inviabiliza o projeto. Então, assim, por isso que você vai encontrar bares novos hoje. Os bares que estão surgindo, nossa, um mais lindo que o outro. As estruturas gigantescas, no bom sentido, não vou usar no bom sentido, estruturas tipo com espaço para fazer tudo isso e tal. Outros menores, aí a gente vem do boteco de vila. Como que você vai pegar? Às vezes o cara tem lá 3x3, um balcão, e aí o banheiro fica ali do lado de fora. E se você obrigar todo mundo, você mata um monte de negócio aí pela cidade, pelo país e por aí vai. Então, é delicado. Eu acho que precisa começar o trabalho que você está fazendo, que outras pessoas aí pelo país fazem, né? Mas eu acho também, a gente também não pode deixar de criticar os órgãos estaduais, municipais mesmo, porque é uma puta hipocrisia
eles obrigarem, sendo que as ruas não são acessíveis. Sabe, para os caras andarem na calçada. Pega uma calçada aí para você ver. Exatamente. Aí, mas daí o órgão quer obrigar os bares a isso. Quer obrigar os comerciantes em geral, querem obrigar que tenha acessibilidade. Mas começa por eles. Começa pelas ruas. É uma puta hipocrisia. No total. E eu acho que tinha que haver uma aproximação das partes interessadas, trocar uma ideia mesmo. Ó, vou dar um exemplo besta, assim, mas vamos supor que aqui tivesse uma pessoa, uma família, tem um cadeirante que quer frequentar o bar aqui, sabe? Tipo, é perto, não vou gastar com passagem, não sei o que, eu gosto do lugar, mas não consigo frequentar, sabe? Tipo, cara, esse tipo de situação faz com que você se mexa. Agora, alguém que não sabe, porque tem muita coisa no papel, as cobranças que vêm, legislação, o cara vem, você precisa ter não sei quantos banheiros, você precisa ter a rampa tal, você precisa ter... Rampa tem ângulo certo, não é qualquer rampa, sabe? Tipo, né? Uma rampa muito inclinada, nem todo cadeirante tem sustentação. São várias normas. Não, aí você tem que fazer, não tem espaço, por exemplo, colocar uma rampa aqui, como é que eu faço? Eu tenho que quebrar para... O cara que impõe a lei, geralmente ele só vai pelo que tá no papel, ele não tem a paciência de vir aqui e trocar uma ideia, falar, putz, e se fizesse de tal jeito, se você colocar a rampa de lado aqui, a prefeitura cede um pouco da calçada, dá uma alongada aqui, não sei até onde é possível, né? Tô jogando ideias aí ao vento, né? Mas eu acho que depende muito dessa aproximação das partes interessadas, sabe? Senão, né? Igual quando a gente foi abrir a cervejaria, né? A gente fui na prefeitura conversei com o prefeito mesmo, porque estavam me exigindo um monte de coisa, e eles não tinham nem ideia, eles queriam estacionamento para 3 carretas. Falei, viu, é uma micro cervejaria, com um Fusca eu descarrego tudo aqui, não preciso de 3 carretas. Aí foi, sabe, mas foi uma cidade vizinha aqui, né? Não foi em Ponta Grossa, eu estava em Castro. E lá teve essa conversação. Falei, opa, legal, entendi, tá aqui, tá aprovado, vai lá, monta a cervejaria. Acabou, sabe? Então, houve essa aproximação, o entendimento das condições, e eu acho que é isso que falta. Teve uma boa vontade também. Teve uma boa vontade também, né? Deixe bem claro isso. Longe. Mas agora pense, né, o trabalho que você está fazendo, você apresentando os bares para um público geral, mas você tem o peso, né, de ser uma mulher falando sobre bar para mulheres também, né? Então, ela foi a casal, né? Geralmente, né, não é só a mulher, é mulher, casal, você vai, né, com teu marido nos lugares, vou chamar meu marido para conhecer esse bar. Mas a maioria do meu público são mulheres e casais. Aí, né? Tem público masculino. Então, mas é isso. Eu não quero ficar puxando uma bandeira feminista. Na verdade, é uma bandeira da igualdade. Isso. Cara, é obrigação. É sobre isso. É sobre isso. Tá tudo bem. Não é assim, eu gosto muito do movimento feminista, sou muito simpática ao movimento, mas não é o meu objetivo. O meu objetivo acaba entrando na pauta feminista, não tem como. Sim. Porque a gente quer igualdade. É isso. A gente quer igualdade dentro dos bares também. Exatamente. Como eu falo sobre bar, e sendo mulher, eu preciso falar sobre isso, sabe? É meio que uma obrigação. Como que eu vou falar bares e homens, botecos e homens? Não faz sentido, sabe? Então a gente acaba tendo que falar, e pro público geral também, sabe? Porque eu mesma acabo esquecendo que existe um público que precisa de, como eu falei, né, sobre os deficientes, né, PCD e tal. Sim. Então, tem de tudo, o que é muito legal. Eu acho que esse apontamento que, né, você fala, como é que eu vou contribuir e tal, é isso, é mostrando mesmo. Pior que é. As redes sociais acho que vieram para isso, né, tem o lado romantizado, né? Tudo é bonito na rede social. Você acaba fazendo uma foto bem feita, né? O entrevistado anterior, né? A gente falou, é um fotógrafo, né? O Gabriel, um fotógrafo. E a gente falou dessa coisa do equipamento, consegue tirar boas fotos. Realidade versus expectativa, né? Então, assim,
tem que tomar cuidado com isso, né? Não criar uma áurea tão romantizada do lugar. Sim. É jogar real. E eu acho que quando surgiu o termo para mim, né? Crítica de bar, aí eu falei, é disso. É isso. Por conta de jogar real. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Esse é o bar. Esse é o bar. Antes eu Vem até... aqui que tem cerveja gelada, tem comida boteco e dá pra vir na boa. É sobre isso. E assim, no começo era só falar sobre bares. Mas o próprio público foi pedindo assim, fala sobre isso. Fala mais sobre mulheres no bar, por exemplo. Sabe? Então, e outra coisa que eu quero começar a falar muito mais também é sobre o equilíbrio, né? Porque a bebida alcoólica, ela não é em si uma coisa que a gente defende. Você precisa achar o equilíbrio, sabe? Eu já fiz muito errado, já dirigi bêbada. Quem nunca? Mas hoje, eu e o Cairo, a gente já presta muito mais atenção nisso, até por trabalhar com isso. Eu preciso ter um bom exemplo também. Não que, nossa, eu seja lá uma influencer. Mas, cara, como é que eu vou falar sobre equilíbrio, sobre isso e não vou usar isso no meu dia a dia, né? Você já viu o termo menos uma cerveja? Menos um drink. Acho que é menos um drink o termo. Tem um movimento que as pessoas pagam a saideira e não consomem. Aquela grana, tipo, é para você, é um alerta, né? Beleza, eu sei que é hora de eu parar, tá aqui esse valor, e esse valor vai para uma instituição que é o lugar ali, maluco. Que da hora. E é preciso falar sobre isso, sabe? Sobre o consumo alto de bebida alcoólica, porque as pessoas saem dirigir depois que consomem bebida alcoólica, é uma coisa muito perigosa. Misturar direção e bebida parece muito clichê, mas, cara, tem que falar sobre isso, porque o número de mortes por mistura de bebida alcoólica com direção é alarmante, assim, só sobe. E a gente precisa ter uma consciência também do consumo de bebida alcoólica dentro do bar. Os donos de bares vão me odiar, mas ou você consome muito, você pode consumir quando você quiser, você é livre. Ou você consome, enfia o pé na jaca, mas pega um Uber ou carona com alguém que não bebe, ou você pega leve. Também tem a questão de saúde, né? Eu também estou procurando ter uma vida mais saudável, então... Mais equilibrada. Às vezes é difícil, né? Trabalhando em bar. Mas eu também estou procurando ter um equilíbrio sobre isso, assim. Legal. E é uma coisa que as pessoas não imaginam, mas o meu consumo de bebida alcoólica diminuiu depois que comecei a trabalhar com bar. Bem, eu falo para todo mundo, se meu pai soubesse o quanto eu ia beber sendo dono de bar, ele tinha me dado um bar com 18 anos. Você tá brincando? Não, sem dúvida. Eu passei a beber muito menos depois que eu tive bar. É porque a gente leva a sério. Então, lógico. Vou dar um exemplo do outro lado, né? O Jean já prefere beber uma enquanto tá tocando o bar. E pra mim, ok, não é uma questão de... Isso não vai mudar a qualidade do empreendedor. Eu adoro beber com ele no bar. Eu aprendi, eu não faço mais isso. Ele me deu uma surra, me mostrou como que bebe, né? E eu saí tortaço, né, da última vez que eu tomei uma cerveja com ele, que não foi só uma, lógico. Mas, né, mas essa questão do bar, eu levava muito a sério, porque era muito peculiar, porque eu trabalhava na cozinha, e eu saía para o salão para dar uma geral, ver como é que tava. E quando eu voltava para a cozinha, para mim, cozinha não é um lugar que dá para misturar álcool, lógico, né? Álcool e cozinha. É fritadeira de um lado, faca do outro, não é? No balcão ali, falando com o cliente, não sei o que, é outra pegada, eu acho que rola. Mas na cozinha, para mim, era mais difícil. E eu passei a tomar cada vez menos cerveja. Eu passava a semana inteira careta, chegava no final de semana, eu me dava o direito de tomar uma cerveja quando fechava o bar. Durante eu não bebia. Os donos de bares geralmente fazem isso também. Os de boteco assim, de vila, assim. É que tem uma escola, né? A escola antiga, né? Fala, né? Que você não pode beber o estoque, não pode... o teu lucro tá ali, né? Então, é lógico. É questão de volume. Principalmente quanto menor o negócio, mais claro fica isso, né?
Você sabe que não dá para sair tomando porque vai fazer diferença no final do mês. Mas a escola mais antiga, geralmente... Eu conheço muitos donos de bar que não bebem nunca. Não bebem. Simplesmente não bebem. O cara vende, mas não bebo cerveja, não bebo álcool. Sim, também conheci gente que é assim, que é dono de bar, assim, e não consome o que vende. Não é aquela situação pra você chegar e falar assim, meu Deus do céu, como é que eu vou tomar? Se ele não bebe, porque eu vou beber, né? Não é isso, mas o cara toca o bar, é até uma forma de segurança para quem tá sendo atendido. Eu tinha muito isso comigo. Eu tinha que estar bem. Acontecesse qualquer coisa, eu tinha que estar bem. Se um colaborador meu se machucasse, eu tinha que estar bem para dirigir. Se acontecesse alguma coisa com clientes ali, eu tinha que estar bem para separar, enfim, para resolver problemas e por aí vai. Mas aí cada um é cada um. Mas eu conheço muitos aí que optaram por não beber. E o Jean, que a gente tava dando exemplo, ele sabe beber. Ele não eu perde falei, o controle, não, ele sabe que eu saía arrastando os pezinhos e o bicho tava inteiraço. Né? Ele é forte. Janzão Nego, mais uma vez, um abraço pra você. Um beijo, Nego. E, bem, indo para as finaleiras, Mayara, eu queria que você contasse um pouquinho mais dos seus projetos, né, dentro dessa tua visão, né, da crítica de bar, né, o que você mira para frente aí e, lógico, né, quais seriam as dicas, sugestões que você daria para os donos de bar que estão para começar um negócio ou que já estão na jornada aí? Antes eu tinha vergonha, sabe, de falar, assim, o que eu almejava. Enfim, hoje não. Hoje eu falo porque é pra profetizar mesmo, porque eu quero conhecer bares do mundo, sabe? Eu quero ser uma crítica quero ser reconhecida sim. É pra isso que eu tô trabalhando, por isso que eu estudo. Eu não cheguei nos bares achando que simplesmente faria uma crítica por fazer. Eu sei do que eu tô fazendo, eu tô estudando para melhorar, sabe? E boto fé no meu trabalho. Agora eu não tenho mais vergonha de falar isso, sabe? Então eu quero conhecer bares do Brasil todo tipo de bar. Quero aprender cada vez mais, né? Tanto que eu tô ali na iniciação científica na universidade, que não é só isso, porque o que a gente aprende é vivenciando mesmo, é na prática. Conversando com as pessoas, bebendo uma. Às vezes eu vou nos bares, não é pra fazer crítica, tá? Não precisam ficar... Às vezes só quer tomar uma cerveja. Às vezes eu só quero tomar uma com os meus amigos. E a dica que eu dou pro pessoal, pros donos de bar, assim... cuidado principalmente com o atendimento. E tratar todo mundo igual, sabe? É uma coisa que... Uma coisa também que eu indico... é ter sempre porque não são todos os bares, mas ou o dono ou um gerente ali porque isso faz toda a diferença. Tá sempre ali conversando com as pessoas, com os clientes. Não precisa ser a minha simpatia. Eu acho que, né, não é todo mundo que tem esse jeito, assim, né? Mas, tipo, a gente deu exemplo do Petrúquio, que era um cara chucro, mas as pessoas gostavam do cara. Sabe? Era tipo um carisma diferente dele, né? É isso. Ele era ele, sabe? Mas... E tava ali para resolver, lógico, né? Era ele, né? Exatamente. Mas eu entendi a questão da presença, né? Sim, isso é importante. Faz diferença. O cliente, e eu mesma como crítica, eu tenho um olhar muito diferente quando ou o dono ou um gerente tá ali... dando um apoio para os funcionários, tá ali olhando o bar, porque aquilo é dele, né? É um comércio, é um negócio que tem que ser tratado com carinho. E valorizar a clientela, né? E para os clientes frequentem mais os bares. Valorizem os bares, vão para os bares. E tem uma preferência, bar... Mayara, eu gosto de bar... balada grande, agito loucurada, ou eu gosto de barzinho menor, eu gosto de... E por que da preferência? Mayara mesmo, eu gosto de botecão. Eu gosto de boteco de vila, eu adoro. Não sei, eu acho mais tranquilo, sabe? Ele sentar, falar sobre vários nadas, fazer vários nadas. Eu adoro boteco de vila, eu adoro. E eu conheço muita gente peculiar, sabe? Eu conheço todo tipo de gente dentro desses botecões, sabe? Mas
depende também muito do dia. Tem dias que eu gosto de ir em balada. Tem dias... Eu sou festeira. Eu gosto de festa, eu gosto de gente. E nem sempre bebo, tá? As pessoas acham que eu sou cachaceira. É porque na rede social você... Cara, né? Elas esperam que você beba. Mas sabia que nem sempre. Às vezes eu tô com uma aguinha ali. Mas eu gosto do ambiente bar. O bar não é necessariamente só pra você tomar uma cerveja. Às vezes eu tomo um drink de leve. Às vezes eu enfio o pé na jaca. Eu falo de transformar a jaca em pantufa, né? Enfio o pé na jaca e... Bem isso. Nas críticas eu procuro não beber tanto, assim, sabe? Porque aí tô avaliando, né? É diferente. Também não vou tanto na consumação, assim, mais o que o bar quer mesmo que eu conheça o bar em si. Mas eu, Maiara, assim, eu não dispenso um botecão. Um eu bom gosto. e velho boteco. Eu não tenho tanto tempo mais, assim, porque quando eu vou pro bar, eu vou pra avaliar, então tô indo... Graças a Deus estão me chamando bastante, assim. Então tá indo bem, sabe? Essa parte comercial da rede social, que é importante pra mim. É importante, lógico. Eu vivo disso hoje, sabe? Então gente, me contratem. Legal. Mas... Inclusive, deixa eu aproveitar o embalo para contactar a Maiara, a Crítica de Bar. Como é que a gente faz? Vai no meu Instagram, Crítica de Bar. Eu vou começar um blog agora, etilidades.com.br. Que legal. Pra falar... eu quero escrever um texto mais jornalístico. Legal. Porque a linguagem da rede social é diferente. É diferente, isso aí. E no blog, porque eu sinto falta, sabe? Você sabe como é que é. Nossa, sei. A gente é jornalista. Cara, como eu amo escrever. E eu sinto falta, sabe? Daquele texto, com informação, o que, por quê, para que, quando, como, onde. Então eu sinto falta também, sabe? Então é pra esse meu lado jornalista voltar, sabe? Eu quero... Não que crítica não seja, né? Eu sei que é um trabalho também informativo. Sim. Mas o blog também vem pra... eu acho que essa semana já... Tem uma vertente do jornalismo de serviço que é jogada de lado por conta da, né, digamos, a forma que encara, né, a informação, mas é justamente essa coisa, olha, isso é assessoria de imprensa. Não, isso daqui é um jornalismo de serviço. Tá? Você pode até colocar ali, né, a assessoria como um braço, mas tem essa Sim. coisa do serviço prestado para a sociedade. Tal lugar, tal estabelecimento fica em tal lugar, abre de tal hora, tal. Isso encaixa perfeitamente. E como o podcast é meu, eu falei que a gente estava indo para a saideira, eu lembrei de uma coisa que eu não posso deixar passar de forma nenhuma. Maratoma. Verdade. Estou empreendendo com esse... Legal. Na verdade, não é mais maratoma. Eu tive que mudar o nome, porque já tinha um evento que um pessoal fazia 15 anos atrás. Inclusive, eles vão voltar esse ano com esse evento. Então, ali, a gente tem como um acordo... Inclusive, eu participei muito disso e saí bem louco. Ai, que é muito legal, né? Eu conversei com eles... É bem mais underground do que o que você estava fazendo. Bem mais, mas bem mais. Lógico. Nossa, eu quero participar, sabe? Não, é louco. É muito louco. Legal. Então, Fígado que aguenta. Vai ter final do ano, mas eu comecei agora com... Tour de Bares PG, eu coloquei esse nome. Nós vamos em 3 bares, conhecer esses bares, e geralmente estão na mesma região. Por exemplo, aqui, o Fono, Janela e o Portos. Então, a gente vai conhecer. Os bares oferecem uma porção, assim, aquilo que é o carro-chefe. E a bebida é à parte, daí você paga um valor para fazer esse passeio. Eu tô no valor promocional, né, de inauguração, R$75. Eu acho super justo, até porque se você pensar que você vai comer nos 3 lugares, assim, né, e vai andar, a gente vai a pé, né, enfim. E aí estamos com esse projeto aí, tá tendo bastante... adesão, graças a Deus. Que legal. No começo... Achei bem legal. Ai, vamos participar um dia, né? Quando você puder. Não tenha dúvida, não. Que eu falei, eu não sei. A gente vai ter que alinhar as datas ali só por conta do meu horário de trabalho e tal, né? Sim. Mas com certeza, já tinha falado pra Gi, achei sensacional. E vou deixar uma contribuição pra você aqui, pra não. A cobertura do evento que você. É o diferencial. Assim, as fotos, a galera falando sobre... Cara, eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Assim. Acho que
Mantenha aí, mantenha porque ficou show de bola. Ai, que joia. Esse último, o William e a Silvia participaram do Unicum RPG. E eles, assim, eles têm uma visualização fantástica. Bombou. Então, as pessoas começaram... Eles vão publicar, então Legal. as pessoas estão começando a conhecer. Ainda existe muita dúvida, assim, porque aqui não é comum, né? É um estilo pub crawl. O pub crawl já existe no mundo todo. Aqui no Brasil demorou, veio só em 2011 lá em São Paulo. Mas hoje já existe o pub crawl nas capitais do Brasil todo. Mas aqui em Ponta Grossa não tinha. Então eu resolvi fazer esse tour de bar. Conheci o tour de boteco, o Curiti Doce. Então primeiro fui conhecer, ver como é que funcionava, se valia a pena. Eu falei, cara, eu acho que o pessoal de Ponta Grossa vai gostar sim. Por que não? Então, eu também quero fazer na região, sabe? Quero fazer em Minas Gerais, porque já me procuraram pra fazer lá, que é muito legal. Olha só, chegou lá em Minas Gerais e os caras vieram atrás de mim e perguntaram, você não quer fazer aqui, em Passos? Que é, né, a cidade ali vizinha. E eu quero, claro, né? Por que não, né? Por que não? Nossa, mineiro gosta, né? Nossa, você sabe nada. Que o Caio que eu diga. Que mineiro legal. gosta de beber. Eu tenho o sangue forte dos mineiros na família, né? Então eu só posso dar um ok aí pra tua afirmação. Né? Ou como aguenta. Meu Deus, o cara é... O pessoal forte pra bebida. Bebe e ainda tá ali. Intacto. Um senhor no final da noite ali ainda, né? Uhum. Nossa, Que legal. Mayara, quero agradecer aí a tua contribuição. Eu que agradeço. De verdade mesmo. Eu sei que não é fácil achar um tempinho aí, que a universidade é crítica, Tour de bar, né? Legal, é um monte de projeto, mas achar uma brecha aí na agenda. Ah, imagina, um prazer, nossa. Foi muito legal, adorei. Maravilha. Mayara, brigadão, até a próxima aí, a próxima vez a gente vai se encontrar nos rolês aí, e valeu. E pessoal, até o próximo vídeo aí no Na Pressão.